A guerra não dá trégua, e enquanto a Ucrânia demonstra força com ataques cirúrgicos em solo russo, Moscou intensifica bombardeios contra cidades ucranianas. Não há sinal de paz à vista, e os últimos acontecimentos provam que o conflito está longe de um desfecho. Aqui, você confere os fatos mais urgentes e impactantes deste momento, informações que não podem esperar. A Ucrânia não aceita divisões artificiais, como as que marcaram Berlim no passado. Para Kiev, uma linha de frente congelada não é solução, seria condenar cidades inteiras a uma existência cortada ao meio, sem perspectiva de reconstrução ou normalidade. O presidente Zelensky foi claro: nenhum acordo que perpetue essa fragmentação será aceito. E não é só ele quem pensa assim. Até Donald Trump, em declarações recentes, reconheceu que uma divisão permanente não é viável. O ex-presidente americano, aliás, afirmou que seu objetivo é unificar, não separar, e pôr fim ao derramamento de sangue que ceifa milhares de vidas semanalmente. Será que essa abordagem pode funcionar? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: a Europa, segundo Trump, precisa assumir sua parte nos custos da guerra, algo que não aconteceu sob o governo Biden. Enquanto isso, a Ucrânia não fica parada. Os novos caças F-16 já estão em ação, desmentindo as alegações russas de que um deles teria sido abatido. Zelensky não revelou quantas aeronaves foram incorporadas, mas deixou claro: a Força Aérea Ucraniana ganhou um reforço estratégico. E não é só no ar que Kiev avança. Um ataque preciso e devastador atingiu em cheio a base aérea de Engels, na Rússia, um dos principais hubs de onde decolam bombardeiros que depois miram em cidades ucranianas. As imagens são impressionantes: explosões em cadeia, destruição massiva e um regime de emergência decretado na região. Moradores foram evacuados, e as autoridades locais confirmaram danos significativos. Moscou tentou minimizar o impacto, alegando que sua defesa antiaérea derrubou centenas de drones, mas os fatos falam por si: a Ucrânia está levando a guerra para dentro do território inimigo com uma precisão que preocupa o Kremlin. E por que esse alvo em específico? A resposta está no combustível. As refinarias russas, sistematicamente atingidas pelos ucranianos, são o calcanhar de Aquiles de Putin. Sem gasolina e diesel, tanques, aviões e veículos militares russos ficam paralisados. Não à toa, a Ucrânia já realizou mais de 40 ataques a instalações petrolíferas russas só nos últimos 2 anos. É uma estratégia clara: asfixiar a máquina de guerra de Moscou cortando seu suprimento de energia. E os resultados aparecem: o ritmo das operações russas tem sido afetado, enquanto a Ucrânia ganha fôlego para resistir e contra-atacar. Mas não são só a Ucrânia e a Rússia que estão em movimento. No Cazaquistão e no Uzbequistão, bilhões são investidos em armamentos, sinal de que a instabilidade regional não dá sinais de arrefecer. Enquanto isso, a Finlândia segue como o país mais feliz do mundo, com contraste irônico com o caos que domina o leste europeu. E na Bielorrússia, Lukashenko se prepara para mais uma cerimônia de posse, desta vez marcada para o Dia da Liberdade, uma data simbólica e proibida pelo próprio regime. A escolha não é por acaso, é uma tentativa de cooptar um símbolo histórico de resistência, transformando-o em mais um ato de propaganda de um governo que há anos sufoca dissidências. Enquanto o mundo observa, a pergunta que fica é: até quando essa guerra vai durar? A Ucrânia não recua, a Rússia não cede, e os aliados de ambos os lados jogam suas fichas. Uma coisa é certa: cada ataque, cada contra-ataque e cada declaração diplomática moldam um futuro que ainda está em disputa. E você, o que acha? A abordagem de Trump pode realmente levar a uma trégua, ou estamos diante de um conflito sem saída? Deixe sua opinião, seu ponto de vista importa. Afinal, em tempos como esses, a informação é nossa melhor arma. Enquanto o mundo assistia à transmissão da posse de Lukashenko, milhares tomaram as ruas da Avenida dos Vitoriosos, em Minsk. A resposta do regime? Cacetes, canhões de água e gás lacrimogênio. Desta vez, porém, a eleição foi anunciada com 5 dias de antecedência, como se o aviso prévio tornasse a farsa mais legítima. Mas a questão é: até quando a Belarus aguentará esse teatro de poder, enquanto seu povo paga o preço? Centralha Asiática em armazém. Quem se prepara para quê? O Uzbequistão não está brincando. Quase 3 bilhões de dólares, esse foi o investimento de Tashkent em defesa em 2024, deixando para trás até o Cazaquistão, 2 bilhões de dólares, e o Turcomenistão, 1,1 bilhão de dólares. O Quirguistão, com seus 221 milhões de dólares, e o Tajiquistão,
com 446 milhões de dólares, mal aparecem no radar. Os dados da Global Firepower não mentem. O Uzbequistão não só aumentou seu orçamento militar como subiu 7 posições no ranking global, agora em 58º lugar. Coincidência? Difícil acreditar. Em um mundo onde os gastos militares ultrapassaram 2 trilhões de dólares, com os Estados Unidos liderando disparado, 968 bilhões de dólares, quase metade do total global, a China, 235 bilhões de dólares, mas até 477 bilhões de dólares se ajustarmos pelo poder de compra, e a Rússia, 461 bilhões de dólares com o mesmo ajuste, completam o pódio. Mas o que o Uzbequistão quer com tanto armamento? Segurança regional? Novos aliados? Ou a preparação silenciosa para um tabuleiro geopolítico que ainda não vimos? Sua teoria vale um comentário. $1 milhão. Embrulhado para a viagem. Imagine a cena, um Chevrolet Lacetti cruzando a fronteira do Uzbequistão para o Cazaquistão, com um pacote de plástico no porta-malas. Dentro? $1 milhão em espécie. Sem declaração, sem explicação, até a Serviço de Segurança Estadual Uzbek interceptar o carro no posto de Anavoy. O dono do dinheiro, um homem que colecionava dólares de comerciantes nos mercados de Tashkent, não planejava falar sobre um presentinho. Pior, em casa, a busca revelou mais $400 mil escondidos. No total, $1.273.170 apreendidos. O esquema. Simples: recolher dinheiro no varejo, passar para intermediários e mandar tudo para o Cazaquistão. Agora, o homem está preso, e o caso virou investigação criminal. Pergunta que não quer calar: quantos outros pacotes cruzam fronteiras assim, sem ninguém perceber? O segredo da felicidade? Ser finlandês, de novo. Pelo 8º ano consecutivo, a Finlândia lidera o World Happiness Report, 7,75 em 10, que essa é a nota média que os finlandeses dão à própria vida. O que eles têm que nós não temos? Estabilidade social, saúde pública de primeira, liberdade real e corrupção quase zero. Logo atrás vem Dinamarca, Islândia e Suécia, o quarteto nórdico dominando o top 4. Do outro lado do espectro, o Afeganistão afunda ainda mais, 1,3 em 10. Um país onde a felicidade parece um luxo inalcançável. E a Ucrânia? Em 111º lugar, entre guerras e reconstrução. O Cazaquistão, 43º, e o Uzbequistão, 53º, se saem melhor que a Rússia, 66º, e o Quirguistão, 75º. Mas a Belarus? Excluída do ranking há anos. Medir felicidade onde a repressão é moeda corrente? Missão impossível. E você? Em uma escala de 1 a 10, quanto vale sua felicidade hoje? Compartilhe nos comentários, que afinal, às vezes, só de falar já alivia. Por hoje, é isso. Mas a conversa não acaba aqui. Deixe seu like, seu comentário e fique de olho. As notícias não param, e a equipe do Nesta está sempre na linha de frente. Obrigado por estar conosco. Até a próxima, e que as próximas notícias sejam melhores que estas.